3, 2, 1, gravando. Olá, tudo bem? Eu queria agradecer a presença de vocês. Meu nome é Marlon Fernandes, sou o CEO da AM Fernandes Incorporadora. Hoje eu tô com a Renata e com a Daniela. Eu queria agradecer primeiro vocês a toparem conversar comigo pra gente falar um pouquinho mais de um projeto incrível que a gente tá fazendo, né? O AM Figueiras é um grande marco para a AM Fernandes, então estar aqui com vocês nesse bate-papo para a gente conversar um pouquinho mais sobre o decorado, sobre a área comum, é um prazer. Queria que vocês se apresentassem primeiro para o pessoal e para a gente começar a conversar. Legal, a gente queria agradecer a oportunidade, pra gente é uma delícia falar do nosso trabalho. A gente se divertiu muito fazendo o projeto, né? E agora é uma oportunidade da gente contar como é que a gente chegou até aqui. Eu sou a Daniela Pena, eu me formei na FAO em 93. E aí, quando eu me formei, o mercado estava muito ruim. A gente não tinha muita possibilidade de conseguir emprego em arquitetura. E eu comecei meio por acaso a trabalhar com interiores. Tinha prometido que nunca ia trabalhar em interiores e acabei gostando. Descobri que através dos interiores você consegue transformar muito a vida das pessoas. Né? É um processo terapêutico pra gente, pra pessoa com quem a gente está trabalhando. E ele tá muito envolvido com todas as coisas que acontecem no mundo. E aí me apaixonei. Fiz um escritório super rápido, recém-formada. Hoje talvez tivesse feito diferente, tivesse trabalhado em outros lugares. E sempre, nunca parei de trabalhar com interiores. É uma delícia. Que legal. Bom, meu nome é Renata Zugman, me formei no século passado, a gente não precisa entrar em detalhes, né, Dani? Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo do Mackenzie, e quando me formei, trabalhei com alguns escritórios e logo já fui na carreira solo. A gente começa o projeto, a clínica da irmã, o escritório do irmão, e assim vai de boca a boca, indicações, e nosso foco é mais arquitetura de interiores também. E a gente passou por clínicas, arquitetura hospitalar, residencial, corporativos. E obrigada pelo convite, a gente está muito feliz aí de fazer parte desse projeto tão bacana. Muito legal, muito legal ver a história de vocês, né? E assim, eu acho que a ideia hoje também é a gente conversar, porque as pessoas vão no decorado, se apaixonam pelo decorado, e a ideia é a gente entender de onde vieram aquelas ideias, né? Como que foi desenvolvido, por que o decorado tá daquela maneira. Então é mais um bate-papo mesmo, pra gente entender um pouquinho como foi desenvolvido, pra gente conversar sobre esse decorado. A gente adorou o resultado final, ficou incrível, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês. E a gente queria bater um pouco, conversar um pouquinho mais sobre isso, né? O AM Figueiras é um projeto que a gente tem muito carinho, é num lugar muito importante de Santo André. A gente é muito claro pra gente, assim, a importância desse empreendimento pra AM Fernandes e pra cidade de Santo André também, porque é uma esquina muito única, né? E tem todo um conceito ali, a gente vai ser um prédio que vai ser 100% carbono neutro, então tem toda uma preocupação ambiental, vai ser um prédio que tem um projeto social incrível, então a gente se preparou muito para fazer um projeto incrível para a cidade, numa esquina única, e trouxe profissionais para ajudar a gente a fazer esse projeto, né? Eu queria colocar algumas perguntas, a gente fez algumas perguntas aqui. Como que foi, assim, né? Quando a gente chamou vocês pro AM Figueiras, qual foi o primeiro insight que vocês tiveram? O que vocês acharam do projeto? Qual foi a opinião de vocês quando a gente passou para vocês sobre o AM Figueiras, né? A gente se apaixonou pela AM Fernandes, né? É uma coisa que a gente estava conversando hoje. Porque vocês conversaram um pouquinho, explicaram os princípios, e aí a gente entrou no site e achou que os valores de vocês estavam muito alinhados com os nossos. Então, a questão do trabalho social, da preocupação com o meio ambiente. Sustentabilidade, trabalhar com a verdade, oferecer o melhor com muita clareza. A gente achou uma equipe super jovem, todo mundo muito integrado, achou o astral gostoso. Então a gente rezou muito, vamos pegar esse projeto. A gente ficou muito contente. Legal. Tudo aconteceu. Foi um impacto super legal, né? Logo depois da primeira reunião, a gente falou, puxa, esse é um projeto que eu queria muito fazer, bem gostoso mesmo. Legal. Eu acho que é importante a gente até falar como funciona, né, para as pessoas que não entendem. Então, basicamente, tem um arquiteto do prédio, né, que é da parte da arquitetura do prédio, e tem um arquiteto de interiores, tanto para a área comum como para o decorado, né? Então é fundamental deixar mais claro, assim, Sim, né? Eu acho legal também contar que, assim, eu tenho o meu escritório, a Dani tem o escritório dela, e a gente se conheceu, assim, alguns poucos anos atrás. A gente foi convidado para fazer uma ambientação de uma loja, e a gente se conheceu. E, assim, eu digo que foi um encontro de almas, assim, a gente
Quando a gente quer se divertir, fazer um negócio bacana, a gente se convida para fazer umas parcerias. Ah, que legal. E agora foi o caso. E deve ser muito interessante, duas pessoas com visões diferentes, provavelmente tem É uma coisa que vocês... delícia, é uma troca, a gente Pensar, né? acrescenta, a gente se diverte muito. E é surpreendente, né? Porque apesar de cada uma ter os seus pontos fortes e fracos, às vezes eu não tô esperando, eu já sei mais ou menos o resultado, a Renata fala, pô, mas em vez de azul, vamos no vermelho? Nossa, tem razão. Vamos que arriscar. É muito gostoso, é bem muito le- legal. É bem legal Essa mesmo. troca é ótima. Não, muito legal. E qual foi a inspiração de vocês nesse projeto, assim, sobre tendências, estilos? Eu acho que é até legal vocês explicarem um pouquinho como funciona, né? Assim, peguei um projeto, o que vocês consideram para pensar nesse projeto, para as pessoas entenderem mesmo como funciona a cabeça de um arquiteto de interiores, né? Legal. A gente se baseia muito no projeto de arquitetura, como você falou, que é do Paulo Lisboa. Então a gente já tinha uma ideia que a fachada é super interessante, que ela tem uma sensação de materiais naturais, que vocês queriam deixar a esquina meio aberta para a cidade, com bastante transparência. Então acho que esses itens foram importantes. Pra gente pegou muito o fato da gente estar acabando de sair da pandemia. Então a gente estava muito acostumado com os clientes aflitos por ter contato com a área externa, né? Com a natureza. Essa conexão com as pessoas, com a sua casa, foi um momento assim, pra gente foi um momento muito importante. A gente achou que, bom, vou ficar só em casa, cuidando de filho, homeschooling, mas não, assim, a gente teve muito trabalho, graças a Deus as pessoas começaram a olhar o seu lar de uma outra forma, né? Buscando o conforto, o aconchego, arrumar os seus espaços, setorizar os seus espaços. E então, realmente, a gente trabalhou bastante na pandemia. Então, a gente sente como legado da pandemia isso. A pessoa quer estar em casa, se sentir aconchegada, ter essa troca, esse contato um pouco com a natureza. E isso a gente buscou realmente como inspiração para fazer o decorado. Ah, legal. É muito engraçado isso, né? A gente... Começou a pandemia, todo mundo ficou desesperado e aí teve muita questão, assim, algumas pessoas procurando casa, outras pessoas... Mas eu acho que, assim, o grande legado, igual vocês falaram, é que as pessoas começaram a se preocupar mais com a casa delas, né? Sim. O número de reformas aumentou muito, Demais. né? Foi um mercado que Os ficou muito empreendimentos, aquecido, né? E, assim, as pessoas começaram onde eu vou trabalhar, como que vai ser aquele ambiente, né? Teve até a preocupação, assim... com o meio ambiente, em questão de vegetação na casa, horta, né? A sorte, a oportunidade de sair, ir para um sítio, alugar uma casa fora, fazer um Airbnb, sair, conseguiu ter mais essa integração com a natureza. Para quem está dentro de uma casa fechada, comprar uma planta, fazer uma parede verde. Então, assim, no caso do decorado, o que a gente usou? Tons terrosos, né? Que trazem a questão da natureza. Então, a gente vem do laranja ao marrom. A gente tem uma tapeçaria super bacana da Luísa Caldari, que tem esses tons. Então, a gente tem uma base neutra e a gente tem toques de cor. Então, a gente tem almofadas, uma tapeçaria, a parede verde, a gente tem... Acho que as texturas também, as né? texturas, os revestimentos, né? Então, a gente tem uma parede de pedra, parede de madeira, que traz esse aconchego, traz esse conforto. A gente tem as linhas orgânicas, que traz essa suavidade. Então, a gente trouxe um pouco disso, né? Fora, assim, que vocês têm janelas incríveis, que entram muita luz. Eu acho que é um destaque do empreendimento, essas janelas enormes, com muita luminosidade. Isso é muito legal. A gente acabou de entregar um empreendimento que tem essa janela, assim, você vê a diferença pra pessoa, né? Muito. Como um cômodo com essa janela, assim, até o uso do quarto faz muita diferença para o dia a dia, né? Hoje, assim, mais em Higienópolis, esses prédios mais antigos que a gente vê esses janelões. Então, realmente, é um diferencial mesmo. A gente gostou muito do resultado, tanto que a gente replicou agora, né? Okay. Até pensando, né, nesse estilo que vocês comentaram, quais são os principais pontos, assim, caso o pessoal que tá assistindo queira reproduzir na casa? Eu acho que é até legal isso, assim, né? Porque tem o legal da arquitetura de interiores, a mágica disso, é que a pessoa pode se apaixonar e pegar alguns itens e começar devagar na casa dela, né? Assim, o que vocês podem falar? Até pensando nesse projeto que a gente fez do decorado, o que a pessoa consegue replicar? Fala, assim, de ter uma base neutra, né? Então, a gente tem o sofá, as paredes em madeira, então tudo muito neutro, né? O piso claro. E a gente tem o toque de cor. Porque assim, ninguém vai ficar reformando a sua casa todo ano. Sim. Então, tem tendências. O ano que vem, realmente, 2023, a cor do ano é um tom nos terrosos. Sim. Agora 2024, já vamos pro Roxo. Como é que faz? Eu trocar o Entendi. sofá? Trocar os detalhes. Então, a gente acha assim, que é bacana você ter uma base neutra
e trabalhando nisso, né? Acho que tem uma tendência internacional, na verdade, de usar tons nude, bege, terrosos. Tá. Porque qual que é a explicação é que as pessoas ficaram muito angustiadas com a pandemia, né? Entendi. Você não sabe o que vai acontecer, o que vai ser amanhã, então as pessoas ficaram um pouco, apesar de estarem em casa, elas estão um pouco fora do seu natural. Então, quase todas as decorações, as tendências internacionais dizem que você tem que ficar um pouco mais tranquilo, um pouco mais centrado, com menos contrastes, com mais tranquilidade. A gente tem muita iluminação e a gente tem muita flexibilidade, que esse é outro legado da pandemia, como a Renata falou. Você vai ter que fazer um monte de coisas em casa. Então, você trabalha, você estuda, você faz ginástica, você cuida do nenê, os seus filhos vão trazer os amigos. Então, a gente sempre pensa, né, que você precisa ter um espaço que acompanhe a vida das pessoas e que se transforme junto com a vida da gente. Então, casou, separou, veio o amigo, o irmão, o primo. Você precisa inventar uma festa, no outro dia você está trabalhando. É a silêncio. flexibilidade, né? De você ter multiuso, multifuncional. Que é a vida das pessoas é isso, né? Todo mundo fazendo home office, muito interessante. Falando um pouquinho da suíte master do decorado, quais pontos fortes, assim, o que vocês acharam da suíte master e o que vocês pensaram quando vocês desenvolveram ela? O que a gente pensou? Em setorização. Né? Então, assim, todo mundo, quando pede o quarto, fala assim, eu quero muito armário. Pelo amor de Deus, eu preciso de muito armário. Então, a gente setorizou, né? Você entra, você tem bastante armário. Então, assim, dá para se chamar de closet, porque fica realmente separado. Tá. Você tem a parte do trabalho, você tem uma bancada que você consegue setorizar o seu trabalho tranquilo. E a cama, que você fica tranquila. Então, a gente tem um quarto aí de 13, 14 metros quadrados que a gente conseguiu fazer bem setorizado. Tá. E tem a questão dos materiais também, a madeira, que também traz o aconchego. Tudo isso que deixa o quarto bem aconchegante e setorizado. Legal. É interessante assim o quarto, né? Bem o que vocês falaram, assim, é um lugar, um espaço para ser aconchegante mesmo, né? Que a pessoa... E outro detalhe é a iluminação, né? Você tem, assim, uma boa iluminação para armário, que é uma iluminação diferente do escritório, uma iluminação diferente da cama, que você tem que ficar mais no escurinho. Entendi. Então, isso também a gente foi bem pensado, a parte de iluminação de cada setor. Não, legal. É muito interessante pensar, entender como que vocês desenvolvem, né? Aquele ambiente, assim, né? Porque a gente vê pronto ali e fala, nossa, que Será lindo. que pensou tudo isso? É muito legal. Por isso que esse papo também agrega bastante. Do banheiro da Suite Master, né? Tem aquele jogo de espelho incrível que vocês fizeram, assim, é muito interessante, né? Pensar naquilo, assim, quando a pessoa entra ali, ela não tem aquela visualização que ali tem aquele jogo, né? Eu acho que a gente gosta dessas brincadeiras, né? De coisa que abre e fecha, que você vira outros espaços. E um item bacana é você ter um banheiro com iluminação natural. Não são todos os banheiros que a gente consegue janela. Tem uma janela. E no caso, assim, a gente tem uma janela na bancada. Sim. É um desafio. Lógico. Desafios, né? Então, assim, se você coloca um espelho na frente da janela, você não tem como ter manutenção na janela, limpeza, não tem iluminação, ventilação. Então, essa brincadeira que fica super bacana, ainda tem uma questão, por que ele é assim? Lógico. É muito legal isso, muito interessante. A segunda suíte teve um excelente aproveitamento também. Tem até aquela varandinha, né, que pode ter algum uso, assim. Como que vocês pensaram no uso daquela segunda suíte, assim, pensando no briefing que a gente passou? A gente imaginou uma criança morando que depois que o quarto pudesse acompanhar as diversas etapas. Legal. Então a gente pensou, se for uma criança, a gente gosta de desafios. Os desafios são super importantes para o desenvolvimento. Então a gente tem aquele mezanino em cima que pode virar uma segunda cama, pode virar uma área de bagunça, de brincadeira. E a maioria das crianças curte essa ideia de vou subir, vou fazer, vou ficar lá em cima. Você pode receber uma criança, um amigo do seu filho para passar a noite. E ao mesmo tempo, a hora que ele está crescendo, que ele já tem um monte de atividades de escola, a gente tem aquela brincadeirinha do armário que você abre a porta e aí você tem uma mesinha. Então você tem você consegue esconder toda a bagunça do quarto. E também você tem uma hora que ele vai dormir. Então, fecha a porta, não tem televisão, tá tudo tranquilinho. E a varanda é uma extensão disso. Ela tanto pode servir para colocar o ar-condicionado, como a gente criou uma área de brincadeiras externas. Então, tem a cabaninha, você tem uma mesinha fora. Quer dizer, a criança também consegue ter essa ideia de se integrar um pouco com a parte externa, com a natureza. Não, que legal, muito interessante pensar, né? Até pensar no uso ali, como vai guardar as coisas, né? Que o quarto de criança também. Sempre aquela bagunça, então fecha a porta, esconde tudo, põe embaixo do tapete, tá tudo certo. Não, a gente achou incrível que traz aquele ar lúdico, né? De brinquedoteca,
Meca, assim, esse negócio de escalar, é incrível eles isso, amam. né? A gente faz bastante residencial, assim, sempre tem uma demanda dessas. Eu quero subir, eu quero aquele desejo de estar naquela casinha de árvore, sabe? Sim. É o mais próximo disso, né? Tá lá Não, em cima. muito legal, muito legal. Parabéns pela saída aí. Agora, entrando um pouco mais no aproveitamento sala, cozinha e a varanda, assim, né? Ali a gente tem uma utilização, a gente pensa muito na varanda, muito pelo uso, assim. A gente pensa muito, quando a gente pensa no projeto, né? Tem algumas escolhas que a gente tem que fazer. Então, quando a gente pensa naquela varanda, a gente pensa muito desenvolvendo no projeto para dar o briefing para os arquitetos, a gente pensa muito na utilização, na sala de convivência, no momento de cozinhar, a pessoa cozinha para os amigos, para receber no dia a dia. E como que vocês pensaram nesse projeto, quando a gente passou esse briefing, como que vocês pensaram ali em fazer algo que ficasse bonito, funcional, e o resultado foi incrível, a gente gostou bastante também, mas como que foi pensado isso? Eu acho que é legal contar como foi o processo. Porque logo que vocês mandaram o projeto, normalmente 3 dormitórios tem muita opção. Você consegue fazer 2 dormitórios com closet grande, consegue fazer uma sala enorme com closet menor, consegue fazer um home office, consegue fazer 3 dormitórios. Então logo no comecinho a gente fez um monte de desenhos, né? A gente Sim. mandou pra vocês um monte de Porque o layouts. bacana de decorado é que a gente tem que imaginar quem mora nesse decorado. Sim, sim. Então foi super legal que a gente te mandou várias propostas e a gente já foi imaginando quem mora, Exato. quem tá habitando Sim. esse apartamento. E aí a gente escolheu um personagem que seria uma família Tá. com um filho, talvez daqui a pouquinho 2 filhos, e que tem todas essas atividades. Que trabalha em casa, que recebe, mas que quer fazer o almocinho pro filho Que durante adora a um semana. vinho, porque a gente tem uma adega incrível. Legal, na entrada. legal. E aí a gente trabalhou muito com a luz. Então a gente, né, como você já sabe, a gente integrou estar junto com a sala de TV, cozinha e churrasqueira. Tanto que todos os elementos, eles vão de um lugar para o outro. Então a gente tem um sofazão que vai até a varanda. A gente tem uma mesa da cozinha, uma bancada da cozinha que ela acaba virando a bancada da churrasqueira. E aí vira um bar. Toda essa parte que a gente imaginou, ela é muito ativa. Você tem um monte de atividades, um monte de pessoas se encontrando. E a gente separou um pedacinho da sala para ser uma área um pouco mais tranquila, um pouco de recolhimento. Na hora que a gente entra naquela Na entrada. antecâmara, a gente tem umas poltronas, você tem a área da adega um pouquinho mais tranquila, você fica um pouquinho mais A preservado. gente colocou um quadro que tem uma perspectiva de uma biblioteca, então isso dá uma profundidade, Sim. amplia o ambiente. Porque antigamente colocava muito espelho em todo quanto é canto, para Sim. ampliar. Hoje a gente já acha mais legal a gente trabalhar com outros elementos que já te dá essa profundidade, já te amplia o ambiente sem precisar colocar tantos espelhos. Sim. Não, e é muito legal pensar nesses multiusos, né? Eu acho, é até legal conversar sobre isso, né? Como que funciona normalmente? A pessoa, vocês pegam um briefing do cliente, né? E pensa no uso daquele cliente, né? Eu acho que é até legal vocês contarem um pouquinho pra gente, porque vai agregar também, entender. Nesse caso, o decorado é diferente, né? Com certeza. Mas para um cliente normal, como é que funciona a lógica, assim, de desenvolvimento de projeto? Normalmente a gente conversa bastante no começo, né? E a gente faz as perguntas mais engraçadas do mundo. Você quer usar o banheiro junto com a sua mulher ou Não, separado? assim, na verdade é um casamento, né? A gente Tá. vira um triângulo amoroso ali, a gente Quase entra terapeuta, dentro, né? Total, né? A gente entra dentro do banheiro, entra do closet, Tá. entra Como é que é a na sua da vida? pessoa, exato, pra gente conseguir traduzir isso, né? Porque a gente trabalha com sonhos. Então Nossa, a gente que precisa legal. saber como é que, qual que é o desejo, né? O que ele espera, né? A gente tenta realizar todos, quando é possível. mas- Porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer também, né? Esse é um Também, ponto, né? Você tem que Uma coisa detectar super isso, né? interessante. Às vezes ela fala uma linguagem, mas quando você vai ver as imagens que ela mostra são totalmente diferentes. Então, você tem uma parte racional. Quantos filhos você tem? O que você Tá. precisa? Você tem muita roupa? Você trabalha em casa? Perguntas factíveis mesmo. E as outras perguntas são muito mais de percepção, né? Você tenta perceber se ela gosta de mais luz ou menos. Tá. Se ela é muito agitada, se é muito calma. E às vezes a gente faz um importante, equilíbrio também, né? entrar, porque assim, a gente não impõe nosso estilo, né? A gente Tá. busca o estilo da pessoa, porque ela que vai morar lá no final das contas, né? Então, assim, se a gente não faz esse briefing, esse mergulho, eu tive uma cliente, por exemplo, que eu fiz um apartamento com muita madeira, Uhum. achando, tô arrasando, né? Quando eu fui apresentar, ela falou, nossa, eu tô me sentindo numa sauna. Então, assim, tipo, né? Perdi tudo. Vamos lá. Então, vamos de novo no briefing. Que legal. Qual é o seu estilo, né? Aí ela falou, olha, eu sou mais clássica. Pô, virou completamente, ficou incrível, mas completamente diferente do que a gente planejou. Então, essa conversa antes, bem detalhada, É fundamental. Não, e isso é muito legal vocês falarem, né? Porque
o projeto é do cliente, né? Então você tem que ter essa capacidade de também assim, ó, isso aqui é legal, isso aqui não é, saber se posicionar e chegar no que ele vai morar ali, ele vai viver, né? Não pode ser o projeto que o arquiteto ama e o cliente não, né? Existem os dois lados. Às vezes, assim, o Sim. estilo daquele arquiteto é esse, acabou, não faço outra Tá. coisa. Tá. A gente prefere Ser mais flexível. ser mais flexível e traduzir o que o cliente quer, né? E ajudar o cliente a chegar no ideal, né? E isso tem um aspecto bem terapêutico, né? Porque às vezes você tem uma pessoa altamente agitada, que tem uma vida enlouquecida, e você sabe que, até neurologicamente, isso é comprovado, que você tem que sentar, você tem que ter um lugar com luz Sim. média, com cores mais tranquilas. No final das contas, a gente atende essas necessidades, mas a gente tenta mostrar pra ele um outro Entendi. lado e tentar equilibrar um pouquinho umas tendências. Às vezes a pessoa tá depressiva, triste, você tenta fazer um espaço com mais agito, mais luz, mais possibilidade. Sim. Essa terapia funciona pra gente também. Sim, né? com No final, A certeza. gente acaba se transformando no contato com as pessoas. Não, Bem com legal. certeza, né? Muito interessante, né? E é a importância, né, daquilo pra pessoa, né? Tipo, a casa dela é muito importante, né? Nossa, reflete muito. E no caso do decorado, a gente inventa um personagem. Sim, Um pouco das coisas que vocês contam, né? E um pouco da nossa vivência. Puxa, vamos imaginar que é um casal assim, É uma ela delícia. gosta Essa parte é a mais divertida. É uma curtição mesmo. é incrível, assim. Sofá, você tinha até comentado, eu acho que vale até falar um pouquinho mais sobre o sofá, né? Porque tem um uso incrível ali, tem todo um pensamento que foi feito, né? E como que vocês chegaram nesse sofá, até como que vocês chegaram na escolha de tecido, como que ele foi desenvolvido? É como a Dani falou, né? Que a gente fez os ambientes, eles são muito integrados, né? Então, assim, essas formas orgânicas. Então, o sofá, ele começa num ambiente, depois ele continua de uma forma orgânica e termina em outro ambiente. Então, você tem o sofá, que é da TV, depois ele é um sofá do terraço, é uma peça única. E a mesma coisa acontece com a mesa de jantar e com a mesa do espaço gourmet também. Ele tem todo aquele movimento orgânico. Então, foi pensado nisso, dessa integração. E o tecido, a gente também, aquela questão da base neutra, Tá. né? E a gente, E um toque natural, a gente né? escolheu aquele, como se fosse aquele tecido meio casca aquele raspa de coco. Ah, que legal. E, então ele tem toda- uma textura e acho que vai ficar bacana. Agora eu vou falar de uma coisa, assim, é muito engraçado como nós homens tem algumas coisas que chamam a atenção, né? A televisão, assim, a gente vê muitos clientes quando tem decorado e tal, a primeira coisa, o cara olha a televisão, assim, ele tem toda essa relação. E no nosso decorado tem uma coisa incrível, que é aquele trilho da televisão, né? Aquilo ali é mágico, né? Faz muito sucesso. Aquilo é incrível, assim, quando a pessoa puxa aquela televisão, muda de lugar, aquilo tem toda uma ideia legal, assim. Como que vocês chegaram nisso? Da onde vem essa história desse trilho? Conta um pouquinho pra Super gente. Akira. A gente usou algumas vezes o trilho, sempre nesse princípio de flexibilidade. Pô, eu não preciso ter uma televisão aqui, outra lá. Eu queria uma televisão que eu pudesse puxar, virar. Eu assisto da adega, eu assisto da cozinha, eu assisto da sala de jantar. A gente já tinha feito algumas vezes com um parceiro que é muito bacana, que é o Akira, e ele sempre inventa umas coisas malucas pra gente. Então, a gente decidiu usar essa mesma surpresa, né, pra você ter essa ideia de que tudo funciona, que sempre é bem fluido. Tá. Então, você não precisa abrir 300 portas, fazer um monte de coisa. Você puxa a televisão e assiste de todos os lados. A gente espera que as pessoas aproveitem bastante essas surpresinhas. É uma super tecnologia do Akira, porque você tem toda a fiação, você não pode ficar girando e ter Sim. problema. Então, ele criou um sistema super legal. É que não adianta, né? Ter um trilho e não ter toda uma tecnologia Tem por que trás, funcionar, né? Não pode Não ficar... é só pro decorado, a gente coloca Lógico. isso na vida real Se a mesmo. pessoa quiser colocar na casa dela, é possível. Essa é a super ideia, né? possível. Super, a gente dá sempre receita. coloca. Agora vamos falar um pouquinho daquela lavanderia escondida lá. O que vocês acharam daquela Gente, lavanderia? muito bacana, porque a gente estava falando, né, desses apartamentos com essa metragem, né, a gente tá falando de 89 metros quadrados. Normalmente a lavanderia ela tá integrada ali, você tá com a cozinha, você tá olhando teu varal, né? Você não tem muito onde colocar, se o prédio não tem um espaço para lavanderia. Então, a gente achou muito bacana que vocês colocaram essa lavanderia assim, escondidinha. Então, você tem lá o espaço do tanque, você tem a lavadora separada, você pode colocar o seu varal que não vai atrapalhar o visual. Então, a gente achou, esse realmente é um ponto forte também, que ter uma lavanderia totalmente isolada ficou muito legal. Não é esse uso assim, né? A gente se preocupa muito, assim, em ter uma planta com o maior aproveitamento possível, né? Porque
a pessoa vai comprar um apartamento, é fundamental ter esse aproveitamento pelo multiuso, igual vocês falaram. E essa planta ela é muito flexível, né? Tem a questão dos 3 dormitórios, sala ampliada. A pessoa compra um apartamento sabendo que ela pode se programar para igual, ó, tive outro filho, então eu vou criar outro dormitório. Ah, quero fazer um home office, quero fazer um escritório. A pessoa trabalha muito em casa, precisa de um escritório. Então, essa preocupação, assim, a gente leva. E a lavanderia é esse ponto também, né? A gente tem aquelas lavanderias que, assim, as pessoas vão receber alguém, essa lavanderia, essa pessoa consegue fechar Sim, a gente já uso. fez estúdios, assim, de, sei lá, 20, 30 metros quadrados, que tem a lavanderia no prédio, mas a pessoa faz questão de ter a sua... Sim. Ter o seu Sua roupa, espacinho. seu varal. Você não quer descer, não quer... certeza. Quero fazer na minha casa, né? Então, a gente achou bem legal que ele tá bem isolado. Não, legal. E falando um pouquinho da adega, você já comentou um pouquinho, né? Mas é incrível aquela utilização da adega que vocês fizeram, né? A pessoa até sonha em ter alguma coisa, como os vinhos, aquele momento, né? Eu acho que assim, apartamento tem muito momentos também, né? Tem muito assim, a utilização. Então a pessoa quando ela entra no decorado ali, ela vê aquela adega, ela pensa naquele momento que ela tá recebendo um amigo, pegando um vinho, tendo aquele todo ambiente, né? E a maneira que vocês tiveram da saída da adega foi muito legal, né? Eu acho que vale vocês comentarem um pouquinho como foi feito, como foi desenvolvido Acho isso. que a Rê falou uma coisa bacana, né? Ela é um espaço um pouquinho separado, ela tá integrado, você consegue enxergar as pessoas, você consegue ver o povo cozinhando, batendo papo, mas você se recolhe. Você senta num espacinho especial para aquilo, embaixo tá escondido o sistema de som, Legal. a gente tem os vinhos todos, né? Você tá um pouquinho tranquilo. E o quadro que tá atrás, a ideia dele é levar você para um espaço de recolhimento, que é uma biblioteca sossegado. E a maioria das pessoas que tem uma paixão, seja vinho, carro, TV, som, sonha com isso bastante. E hoje né? as pessoas sonham bastante com essas adegas grandes, né? É. Antes eram aquelas adeguinhas pequenininhas, hoje tem de tudo, né? Sim. Uma adega para 6 garrafas, para 100 garrafas, 200 Infinito. garrafas. Então, a gente conseguiu fazer nesse apartamento, Sim, sim, né, de sim. 89, uma adega bem considerável. Dá pra ser um bom colecionador de vinhos. Com certeza, com certeza. Eu acho que agora a gente pode começar a falar da área comum também, assim, assim, é muito importante a área comum pra gente, como incorporador e como projeto, né? Porque a gente vê uma utilização de uma área comum totalmente diferente do que era do passado, assim, né? As pessoas estão utilizando a área comum de uma maneira diferente. E a gente tem que se preocupar com isso, porque agora a gente está pensando num produto que vai ser entregue daqui 3 anos. Daqui 3 anos, como que vai estar o mundo? Como que vai estar a utilização? Por exemplo, agora no teste residencial que a gente entregou uma área de coworking. A utilização tá incrível, assim, as pessoas estão usando muito. E a gente pensou isso 3 anos atrás, assim, sabe? Que legal. Então, essa preocupação de como que vai estar o mundo daqui 3 anos, como que as pessoas usam, e a gente vê muito a área comum com vários usos, algo parecido com o que vocês falaram no decorado. De manhã, as pessoas usam aquele ambiente para trabalhar. À tarde, as pessoas podem usar aquele ambiente para receber os amigos. À noite, pode ter alguma festa. Sabe assim? Ter vários usos e se preocupar com isso, né? Porque eu acho que é fundamental a gente, como incorporadora, se preocupar e questionar por que essa área é dessa maneira. Então, assim, é muito importante o projeto que vocês fizeram da área comum muito por conta disso, né? Porque ali a gente tá juntos decidindo o que vai ser feito. Aí seria muito legal vocês falarem um pouco o que vocês acharam ali do projeto inteiro da área comum, né? Como que foi para vocês desenvolver essa parte também? Acho que os princípios são os mesmos, né? A gente tem materiais naturais, tranquilidade, acolhimento e muita flexibilidade. Então a gente teve a oportunidade de desencaixar um pouco as áreas, fazer um pouco maior, um pouco menor. Eu acho que as áreas comuns são super legais. Você tem uma academia grande. Não, é super completo. Salão de festas super grande. É o que você estava falando, é engraçado, sobre pensar daqui tantos anos, né? A gente está passando agora para o meu prédio por um retrofit, um prédio de 12 anos. Caramba. E aí fizeram uma pesquisa, colocaram 20 itens, né? De coisas para que eles gostariam de fazer de reforma. Não dá para fazer tudo. Sim. E então, assim, tem desde pintura de piso de garagem, troca de isso, troca daquilo. E o que ganhou disparado? Academia e beach tênis. Nossa. Então, assim, realmente é uma tendência. As pessoas agora querem a sua academia. Sim. Você tá pagando condomínio, você não precisa pagar a academia fora. Se numa academia completa, como é a de vocês, que tem vários equipamentos de cardio, musculação,
você tem um CrossFit, e ela, assim, ela é bonita, ela é bacana, ela é instagramável. Sim, né? sim, é muito interessante. Isso é muito interessante, assim, a importância da academia no prédio, né? Super. Como Agora, mudou, assim, né? E tem número 1, assim. Também acho que é um legado pandêmico. Sim, Das sim, pessoas estarem... E, assim, é um lugar para as pessoas se conectarem, se conhecerem. com certeza. Fazer amizade com os vizinhos. É o local. O mais interessante até da academia é que eu acho que no passado a academia era muito relacionada com uma coisa mais de músculo, assim. Você vê as pessoas utilizando a academia até pra cardio, né? A pessoa fazendo uma funcional, fazendo crossfit. Luta. Luta. O filho faz Krav Maga na academia. Isso é muito legal. Então a pessoa contrata alguém, um profissional pra ir lá no prédio pra fazer esse trabalho, ou um personal, um professor de boxe. Aumentou demais essa área de Exatamente. personal dentro do prédio. Exato, então por isso assim, é fundamental pensar nesse ambiente, né? Porque assim, se o prédio é novo, ele tem que se preocupar com isso pra fazer uma academia que a pessoa consiga. Ela não precisa pagar uma academia fora, né? Ela tem um ambiente Tem suficiente tudo. pra treinar, né? Então assim, eu queria até falar com vocês um pouquinho sobre o hall. Como é que foi pensar naquele hall incrível, com aquele ripado incrível. Que tem até a ver com o decorado, né? Tem toda essa relação já com o Tem. decorado. Mas, assim, como que foi a experiência? A gente olhando, a gente pensa, assim, a pessoa entrando naquele hall, o sentimento que ele vai ter, né? Assim, então, como que foi esse desenvolvimento? Acho que ele é sempre uma preparação para as outras áreas que você vai, ou que você vai visitar o seu amigo, para as áreas comuns que você vai enxergar. É o cartão de visita, o cartão de Exato. entrada, né? Então ele é super leve, a gente sabe que as pessoas não vão ficar muito tempo, que ele é basicamente uma área de passagem. Ah. A gente tem, né, um banco bem interessante, pé direito duplo, pé direito alto, na verdade, iluminação, e um painel grande do outro lado. A gente tem também uma preocupação de levar algumas referências de brasilidade. Legal. Então, painel ripado com uma madeira gostosa, nacional, uma Uma tapeçaria. que são referências de Brasil, né? Porque afinal a gente quer que ele reflita esse momento, esse lugar, essas pessoas. E também as formas orgânicas, a iluminação, quer dizer, ele tá linkado a todas essas coisas que a gente já colocou no decorado. Não, legal também que ele tá linkado com o brise da fachada, né? Tem toda essa ideia, assim, né? É importante, tem que dialogar, né? É uma coisa única, né? Não, ficou incrível, assim, apaixonante. A academia a gente falou um pouquinho, né? Eu acho que é muito interessante essa ideia de instagramável que você tinha falado, né? Porque as pessoas as pessoas vão na academia, treinam, postam na academia, então, assim, a academia tem que ser bonita do prédio, né? Sem É dúvida. muito legal isso, assim, essa relação que as pessoas têm com a academia. iluminação tem que ser agradável. A pessoa tem que se sentir bem, né? Tem toda aquela ideia de academia, assim. O que vocês pensam quando desenvolvem uma academia, né? Assim, qual que é a ideia de vocês como arquitetas quando vocês pegam uma academia pra pensar naquela academia? Como é que funciona? Até pra gente entender a lógica. Eu acho que é super importante essa questão da setorização, né? Tá. Você tem que ter todos os equipamentos, justamente de cardio, de musculação. Quando a gente tem espaço para fazer um crossfit ou para fazer aulas, quando a gente tem mais espaço. Então é importante setorizar bem, Tá. fazer uma boa iluminação, tem que ser agradável e tem que ter bastante espelho para a pessoa poder fazer os treinos de uma forma adequada. Sim. Acho que dá todas as idades também, né? Porque você tem Isso. desde o menino que tá treinando boxe, por exemplo, até uma pessoa de idade que precisa fazer fisioterapia, às vezes Legal. alguns exercícios de pilates, por exemplo, para recuperação. Então, e a gente sabe que vai passar por vários momentos. Você tem o pessoal que vai super cedo correr, depois você tem a senhorinha que vai no meio da tarde, tranquila, fazer a Tem fisioterapia. que atender todas as idades, então tem que pensar bem nisso. Não, muito legal. Super complexo, né? Quando a pessoa vê a academia pronta, acha que foi fácil, né? Tem todo um trabalho aí, muito Eu acho que legal. a gente tem duas coisas aí muito importantes. Você tem uma grande iluminação, tem um painel de vidro que tá, né? Você tem a vista da área externa e a gente tem uma estrutura de equipamentos muito bacana. Então a gente criou aquele contraforte, né, entre os dois pilares, todos os equipamentos, os pesos, as bolas, tá ali Super setorizados, organizadinho. concentrar, organizar. É importante a organização na academia. É fundamental, As né? pessoas costumam largar, vai embora, larga tudo. Então aqui tem o seu lugar para colocar isso. Tendo tudo arrumadinho, é mais fácil para as pessoas depois sair da academia e colocar as coisas no lugar de volta. Legal. E até a academia tem aquela as janelas, as portas, né? Tudo de vidro aberto, a iluminação. Isso ajuda bastante, né? Essa comunicação com a área externa, né? Falando um pouquinho do salão de festas, assim, é muito legal. A gente estava discutindo agora sobre o uso das academias. O uso do salão de festas também mudou muito com o tempo, né? Eu acho que antes era muito mais, um ambiente que tem para receber algumas pessoas. Agora você vê as pessoas fazendo cada vez mais coisas no salão de festas do prédio, É uma né? extensão da sua casa, né? Porque antes você falava, uma festinha infantil, você usava o salão. Exato. Agora não.
Você quer fazer uma recepção para sua casa, você quer chamar, Um mini wedding. sei lá, Sim, já- exato. Já estende no seu salão. Então a ideia foi meio que uma extensão mesmo do que a gente colocou no decorado, é uma extensão no salão que legal. de festas, né? Então os materiais, o aconchego, a gente tem a madeira, a parede de pedra, tem o mesmo conceito. Eu né? acho. E a gente tem essa ideia de que você pode fazer uma mini festa e uma festa grande. Então, Tá. você tem... Né, depois a gente fala da Copa, que a Copa é aberta, é fechada. Se você quiser trazer uma equipe para fazer uma festa, a Copa tá fechadinha, o pessoal Tá. tá trabalhando lá escondido. Se você que vai cozinhar para seus amigos, a gente abre as Que portas. agora é super tendência, né? É. Você quer fazer, você É. que quer cozinhar, então você tem lá as portas, você abre e você aproveita ali como sendo você o masterchef da noite, você Sim. abre, usa a bancada. Mas não, uma festa que você tem uma super estrutura de buffet, então você fecha e fica mais reservado. Não, isso é fantástico, né? Dá essa possibilidade de uso, né? E até a relação das pessoas com a culinária tá mudando, né? É incrível Super. como, né? As pessoas querendo cozinhar juntas, receber as pessoas juntas. Então, esse ambiente propicia isso, né? E a gente tem áreas de preparo, áreas de estar, você tem uma areazinha de bar. Cada canto tem uma possibilidade. Acho que tem uma coisa legal que às vezes você faz uma festa muito pequena e você não sente que o salão tá vazio Tá. e tem um eco e não tá acontecendo nada. Você tem um cantinho pra sentar, um cantinho pra... Tem o estar, tem as mesas, ele tá muito bem dividido, né? Não, isso é muito legal, assim, como é importante se preocupar, né, com os usos, né? E a área gourmet também, assim, é algo integrado, né, que é uma utilização muito boa também para esses tipos de eventos, né? Se a pessoa quiser fazer alguma coisa lá fora, como é que vocês pensaram com essa área gourmet, assim, que conversa com o salão e pode ser utilizado, né, junto também, né? Também é uma extensão, porque tem alguns empreendimentos que divide, né, coloca ele em outro lugar, e isso fica muito mais legal da forma como tá aqui, que ele tá totalmente integrado com o salão de festas, então você pode fazer uma festa maior e estender esse espaço, você fecha o salão de festas e você só usa esse espaço. Ele tem equipamentos que atende, você tem a churrasqueira, você tem o forno de pizza, tem a chopeira. Acho que vai ser uma baita atração. A chopeira normalmente faz bastante sucesso, né? A utilização, assim, de Um festa. espaço bem legal, tem um super sofá com umas mesinhas. Então também dá para ser outro tipo de festa ou você amplia a sua festa. Perfeito. Lá fora. E a Copa serve de apoio para os dois. Porque a Copa tem o passa-pratos, então você consegue usar a Copa para fazer o preparo e aí você faz só a finalização ali. Eu acho que é até legal explicar um pouquinho sobre passapratos, né? É muito legal isso, explicar assim mais pro pessoal leigo o que é que vocês pensaram nesse uso e o que é, né? É basicamente uma janela, então ali pertinho da bancada da Copa, você consegue preparar e você consegue passar para quem tá lá fora. Às vezes o que acontece é que a gente não tem um fogão do lado de fora. Você tem a churrasqueira, tem o forno de pizza, tem a chopeira. Não tem a geladeira. Não tem a geladeira. Você consegue deixar tudo organizado lá dentro. Então, sei lá, você vai fazer uma comida especial, você faz o pré-preparo, a parte suja. Sim. Na Copa escondidinho. E aí você manda lá para fora só. Facilita o Pronto, fluxo, né? né? É muito legal, né? E aí você consegue fazer uma festa grande também, consegue chamar uma equipe. Essas soluções, né? É muito legal. Falando até de pandemia, falando como o mundo mudou, a questão das entregas do e-commerce é incrível essa evolução que a gente tá tendo, né? E até no empreendimento que a gente entregou, a gente já fez isso e nesse empreendimento a gente replicou o AM Entrega, que é um local de eu entrega. amei. Eu quero, eu preciso. Na sua casa. No meu prédio. Porque É normalmente muito o que legal. acontece? Os porteiros pegam as coisas e acabam colocando do lado deles. Infelizmente não tem um espaço cabe na destinado portaria, e fica exatamente. aquele negócio. Por exemplo, tem muita gente que tá trabalhando, compra comida congelada, não tem um local pra colocar. É muito Roupa legal. Normalmente passada. eles pegam que chegar comida e não tem o que fazer, quando a pessoa tem boa vontade, vai lá no salão de festas e vai deixar lá Exato. na geladeira do salão. E você ter esse espaço aqui, a M Entregas, que já tem a geladeira, você já tem Um espaço. arara para colocar as roupas penduradas da lavanderia. Sim, dá uma O armário flexibilidade, pra né? coisas, de repente, tem coisas de valor, enquanto Sim. tem um armário trancado. É um espacinho muito bem pensado. E o que vocês pensaram como decoração desse ambiente, assim, na hora que veio esse briefing pra vocês? O que vocês pensaram na decoração? De onde veio? Tem né? uma cara um pouco mais industrial. Ele é mais né? descolado, é mais industrial mesmo, né? Toda essa Sim. ideia de estoque ali, uma coisa mais... Uma coisa que funcionasse, que tivesse pouca manutenção. Perfeito. Então você tem fórmica, as coisas são meio rápidas. E acho que tem uma questão de segurança super importante, Tá. né? Porque você guarda as suas coisas, só você vai lá buscar, não tá... Sumiu na portaria, Sim, o cara não sim. apareceu, quando é que chegou? É muito legal isso, assim, né? Pensar no uso. Rooftop.
Eu acho que assim, é outra coisa que a gente se desafiou em fazer, e eu acho que pensar nos usos da cidade, a gente vê muito pouco a cidade do alto, né? E esse bairro é bem impactante, assim, até pra região do ABC, o bairro Jardim é muito importante, tem uma importância muito grande, a Figueiras é muito referência, por isso que o empreendimento chama AM Figueiras, e poder ver a Figueiras lá de cima, a gente não queria que fosse só um privilégio das unidades altas, a gente queria propiciar esse uso, então por isso que a gente se desafiou em utilizar o rooftop. E eu queria conversar com vocês um pouco desse uso do rooftop, assim, né? Quando veio o briefing, o que vocês pensaram? É uma área multiuso, é uma área que a gente gostaria muito que as pessoas que morassem lá utilizassem para várias coisas diferentes e momentos diferentes. E aí eu queria que vocês explicassem um pouquinho como é que foi o desenvolvimento dessa... A cobertura é uma projeto. participação bacana. A gente, com a Marta Gavião, do Sim. Paisagismo. Então você tem uma piscina muito legal, que não tem a possibilidade de ter sombra, Uhum. porque ela tá lá em cima. Esse é um ponto também, né? É, com Piscinas certeza. que fazem sombra, lá você não tem risco, não tem problema. Sol o dia Sol inteiro, o né? dia inteiro. E a gente tem o rooftop é um prolongamento dessa área. Então a gente tem duas funções. Ele pode funcionar como um coworking, tem uma bancada mais baixa, uma bancada mais alta, ou pode funcionar como um bar. E a gente imagina, por exemplo, eu fiquei no Peru, fiquei no Celina, que é um hotel super simples, engraçado, divertido. Ele tinha uma área muito parecida. Você podia usar para ir trabalhar, ou você podia usar para bater papo, para fazer um drink, para fazer uma reunião, para fazer uma aula. E a gente sonha que as pessoas vão ficar lá ao pôr do sol, tomando um drinkzinho, batendo papo, aproveitando aquela área de fire pit, né? A gente colocou um fogo de chão externo, balanço. A gente É imagina uma que ideia final de assim que tarde realmente vai ser delícia. seja um uso o dia todo. Tem gente lá trabalhando, depois curtindo. Até desconectando um pouco, né? Pensando nisso. Um ambiente, eu quero olhar o céu, eu quero desconectar, eu quero... estrelas. Isso é uma coisa que na pandemia aconteceu muito. Eu tava no apartamento e eu não via o céu, assim. A gente ficava muito preso, assim. Quando você vai pro lugar e olha o céu... Gente, o céu tava muito mais bonito, né? Tava muito menos poluído. Exatamente. Então eu acho que vai ser esse ambiente também, né? A pessoa ver o céu, conseguir se conectar, receber pessoas lá, né? Ter tudo essa utilização. Uma coisa legal de falar é o tipo de produto que tem que ser colocado lá, que tem todo esse pensamento, né? Sim, na hora que vai escolher... tecidos que sejam realmente resistentes. Fibra sintética, as fibras. alumínio. A gente tem e coisas que não te deu uma manutenção alucinada, que você tem que sair correndo, guarda tudo, Tá coloca chovendo. tudo. Perfeito. Exato. A gente tinha colocado até uns ombrelones, mas a questão do vento, não tira um Não ombrelone, faz sentido. não vai dar certo. Muito interessante isso, né? Essa preocupação também do pós-entrega, né? Do é, uso, você não vai entregar um pepino pro prédio, tem que ser uma coisa fácil, que Fácil funcione manutenção. e que daqui a 5 anos tá bonito. Isso, tem que ter um uso prolongado e que realmente dure, né? Uhum. E isso eu acho que é um grande destaque, assim, né? Quando vocês pensam no projeto, você não pensa só no momento que entrega, né? Até no decorado, vocês estavam comentando isso, né? Pensando que a pessoa vai utilizar aquilo um tempo, como que ela vai utilizar, a flexibilidade dela mudar as coisas. O que a gente também estava conversando é sobre a tendência realmente de ser atemporal, né? Se você Perfeito. coloca alguma coisa muito modismo, vai ficar datado. Isso aqui foi da década tal. Entendi. Então, se você usa materiais, como a gente usou, naturais, é uma coisa que fica realmente atemporal, né? Não, muito legal, muito legal. Eu acho que agora é um ambiente também até pra vocês falarem como que as pessoas seguem vocês, o trabalho de vocês, como que alguém que gostou do trabalho de vocês entra em contato. Eu acho que esse ambiente também pra vocês contarem um pouquinho mais sobre isso, né? Bom, a gente tem um site que é danielapena.com, pena com 2 N's, e a maioria das coisas a gente coloca no Instagram. Os stories, as novidades, os perrengues de obra que estão divertidos também, o que a gente está fazendo. Meu Instagram é danielapena, pena com 2 N's, _arquitetura. E o meu Instagram, Renata Zugman, _arquitetura. Legal. Eu acho assim, é legal a gente conversar um pouquinho. Como que a pessoa que tá interessada em decorar o apartamento dela, o que ela tem que fazer, assim? Qual que é o caminho que vocês dão? Assim, ela começa... O Pinterest tem um uso muito grande na área de arquitetura, né? Eu acho que é legal até falar isso, mas como é que ela funciona? Assim, eu quero decorar um apartamento. A pessoa comprou o M Figueiras, comprei um apartamento. O que eu faço? Assim, qual que é os primeiros passos? Ela vai ter o tempo até ficar entregue, mas o que ela faz para ela começar a se conectar e começar a desenvolver esse projeto para decorar o apartamento dela?
Acho que a primeira coisa ela vai procurar referências, né? Ou no Pinterest ou no Instagram. O Instagram já até que te conduz um pouco melhor. Porque o Pinterest são um monte de coisas que muitas vezes... A pessoa às vezes fica perdida. Eu gosto disso, mas eu gosto disso. E as coisas não se conectam. Perfeito. E o Instagram você às vezes procura apartamentos com mais ou menos a mesma metragem, com mais ou menos a mesma função. Às vezes os arquitetos contam um pouquinho. Isso na busca mesmo, assim. A pessoa vai colocando apartamento decorado, apartamento nos estilos, assim. Procura construtor. E vai salvando, assim. Essa é a ideia. Exato. A gente procura, até a gente procura, né? Arquitetos que a gente gosta, fotógrafos que são especializados em fotografia de apartamentos. E normalmente eles passam por um monte de projetos e você vai se identificando. Acho que aí é legal selecionar algumas coisas que você se identificou, apaixonei. Funciona pra mim? Tem mais ou menos o meu perfil? Olha que legal, o meu apartamento é mais ou menos desse tamanho. E entrar em contato com os arquitetos para descobrir como é que você trabalha, o que você faz. Legal. Às vezes a pessoa não tem uma verba, se ela tem um apartamento muito pequeno, acontece muito, né? Sim. Estúdios, por exemplo. Puxa, eu não posso gastar para fazer um projeto. Mas tem um monte de ideias super interessantes que ela pode acompanhar, pode pesquisar. Muita gente me pergunta, tem gente que me fala, eu tenho um apartamento muito pequeno, não tenho grana para fazer o projeto. Mas você pode me indicar, não sei o que. Lógico. Entendi. A gente quer indicar os fornecedores legais. Que legal, muito legal saber soluções isso. bacanas, quer bater papo sobre as coisas que a gente aprendeu. Porque afinal a gente tá nessa pelas pessoas, né? A arquitetura é pras pessoas, efetivamente. Muito legal. Mais gosta. Então a ideia é assim, a pessoa ir procurando o que ela gosta aos poucos, né? E ir procurando profissionais, arquitetos que ela tem uma relação e acompanhando isso. E depois pra utilizar desse material pra desenvolver o projeto depois, né? Pode ser um caminho. Quando a gente começa o projeto, a gente faz o briefing. Tá. Então conversa com o cliente, pergunta aquelas coisas mais absurdas que você pode imaginar, mas isso ajuda a gente a sonhar um pouco com ele. E normalmente a gente parte de um layout. Por exemplo, né, o projeto do decorado. Quais são os ambientes que a gente vai fazer? A gente fez um montão de desenhos e a gente sentou com a equipe de vocês, né, da Amy, para falar, bom, o que é interessante pra gente? A gente quer um sofá assim, a gente quer um estar maior, a gente quer um estar integrado, vamos colocar a adega, vamos colocar o quarto com o closet, o outro. Você seleciona essas coisas e normalmente a gente já parte pro 3D. Então a gente consegue pegar esse layout. O layout é basicamente, né, a posição dos móveis no espaço e o fluxo das pessoas nele. E as pessoas acabam que não enxergam mesmo se você mostra só um sim, layout. Sim. Então hoje o 3D é fundamental. Não faz muita diferença, né? Porque a pessoa olha aquela planta ali e não tem uma noção de espaço, entrar né? E sentir, perceber ela lá dentro, né? Então é bem importante essa fase do 3D. E também é importante, talvez, a pessoa se questionar, né? Eu vou usar a minha casa pra quê? Boa. Eu vou só dormir lá, eu vou usar pra trabalhar. Começar a pensar no que ela usaria, talvez, né? Assim, eu vou trabalhar também, não. Eu preciso de um espaço grande de home office. Eu recebo muito aos amigos, como que é o meu costume, né? Começar a se questionar. Muito bem. Tenho camisa social, quantas camisas, né? Começar a questionar. Sim, a gente entra nesse detalhe mesmo. Pergunta, quantas? Você tem muito sapato? Você usa terno, né? Exatamente. Mulher, como é que você vestido. pendura as coisas? Você e seu marido acordam na mesma hora? Dá pra vocês compartilharem o closet? Dá pra fazer um armário dentro do quarto ou não? Tem que ser um lugar que legal. totalmente separado. Você dorme com a luz acesa, com a luz apagada? Você precisa de silêncio total? Você precisa de precisa ter escuro? uma porta pra fechar, se ele acorda mais cedo, você tem Entendi. que conseguir continuar dormindo enquanto ele tá se arrumando. Até os horários entre Os horários do banheiro. Sei lá, uma Banheiro é mãe sempre que uma briga. super apavorada. A minha cozinha tem que ser fechada porque eu não quero que meu filho entre de jeito nenhum na cozinha. Ou uma outra que fala, eu preciso cozinhar com olhar o que as crianças estão fazendo. Então a gente vai entrando em né, detalhes que são super divertidos. Mas você falou uma coisa muito importante. Às vezes as pessoas sonham com uma coisa que não é muito aplicável para a vida delas. Ou porque o apartamento é pequeno, ou porque não dá, ou porque realmente ela imaginou que ia ter uma sala gigante aberta e ela precisa de um espacinho separado para trabalhar. Né? Então é legal a gente questionar. Tem certeza que você quer isso mesmo? Tem certeza que você gosta desse material? Olha, isso aqui, esse piso branco é maravilhoso, mas, puxa, você gosta de tudo limpo? Será que você vai dar conta? Você vai ficar angustiado? Você tem um cachorro, vai botar um piso super polido que faz mal para a pata do cachorro? Vamos questionando. Sim. Acertar. Não, muito legal pensar nisso, assim, né? Como que você vai usar, né? E os passos, assim, eu sei que é muito difícil falar de tempo, reforma é algo super complexo, todo mundo sabe. Não.
Até assim, até entender o trabalho de vocês. Vocês fazem o projeto, assim, normalmente, mas participam também. Como é que funciona? Assim, até para as pessoas entenderem os modelos que tem. Não necessariamente de vocês, mas para uma pessoa que tá assistindo e quer entender como é que funciona decorar um apartamento. Assim, eu acho que seria legal vocês como explicarem. Como a gente falou, esse processo das entrevistas. E aí a gente chega num layout, a gente tem normalmente 2, 3, não adianta apresentar 10 layouts, a pessoa não vai se achar. Então a gente, depois de toda a entrevista, a gente consegue resumir em 2, 3 layouts. Tá. A pessoa escolhe qual é a linha dela, qual é que atende melhor. E a partir daí a gente começa a fazer o 3D. Tá. Então, a partir do 3D, a pessoa aprovando, a gente já vai para um projeto Um projeto técnico, na verdade, né? Que tem as informações que você precisa para executar. Então, você tem o tamanho da bancada, as paredes que você vai demolir, que você vai construir, os pontos de elétrica, de iluminação. Aí você entra numa parte super técnica e normalmente precisa do arquiteto para explicar, ou do decorador, enfim, para te falar, olha, isso aqui é tomada. Sim. Isso aqui vai funcionar para televisão, isso aqui é para você ligar o celular do lado da sua cama. E nesse processo a gente já consegue fazer uns orçamentos. A gente não precisa ter o projeto todo executivo pronto, que demora, para começar a fazer toda a parte de orçamento, que também demora para os fornecedores retornarem. Então a gente já vai nessa parte de 3D, a gente já vai enviando para todos os fornecedores, já vai fazendo uma planilha para organizar, para quando começar a obra a gente já ter os materiais cotados, praticamente já... Quando startar a obra, já está com os materiais praticamente comprados, para a gente otimizar o tempo da obra. Um projeto bem feito, né? Um projeto bem feito ajuda a não ter problema na reforma, né? Eu acho que esse é o grande ponto, né, que vocês estão passando. Eu gostaria de agradecer muito a conversa com vocês, foi incrível, acho que essa era a ideia mesmo, era conversar um pouquinho mais, entender como que vocês pensaram nos detalhes, né? Como que, da onde veio aquele decorado encantador, incrível, assim, Obrigada. que as pessoas ficam com vontade de ficar naquele lugar, assim, a gente fica com vontade de quero morar nesse lugar, e da onde veio todo aquele conceito de área comum que foi feito, então até gostaria de agradecer o projeto de vocês, a gente amou, ficou incrível. Bom, a gente fica muito Foi uma feliz. delícia Então, participar. isso não tem preço. Esse reconhecimento é o que a gente vive para isso. Foi encantador, assim, eu acho que é muito legal, até falando isso, foi muito legal. E a ideia hoje era essa também, é bater um papo, entender de onde vem aquilo, né, do como foi pensado. E deixar mais claro para as pessoas, até para quem é curioso, quer entender, por que elas pensaram naquilo. Então a ideia foi essa mesmo, queria agradecer muito a presença, Legal, toparem também. conversar com a gente. Adorei. Foi super gostoso. Putz, eu acho que né, a gente tem muita identidade com a AM. Acho que isso é uma coisa super importante, né? Os valores que vocês passaram pra gente são os valores que a gente quis mostrar no projeto. Legal. Então, é verdade, tranquilidade, entregar as coisas que se O cuidado que comprometeu. vocês têm com tudo, né? Todo esse processo que foi, a gente percebe que esse cuidado a gente vai ver no resultado final do empreendimento que vocês estão entregando. Muito obrigado pelas palavras, é muito legal. Eu gostaria de agradecer e pessoal, a nossa ideia é fazer mais esses conteúdos, né? Conversar e levar um conteúdo que faça sentido, né? Para o nosso mercado. E muito obrigado pela presença. A gente Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Já